Talvez ninguém veja o esforço que você faz todos os dias. Talvez ninguém entenda o peso que você carrega na mente, a pressão, o medo, o cansaço. Mas existe uma verdade que poucas pessoas aceitam. Os sonhos não pertencem aos mais motivados. Eles pertencem aos que continuam mesmo cansados. Porque qualquer pessoa consegue lutar quando está inspirada, mas poucos continuam quando tudo fica difícil. E é aí que sua verdadeira força aparece. O problema é que ninguém prepara você para o processo. Ninguém fala sobre os dias ruins, sobre as noites em silêncio, sobre a sensação de estar tentando sem sair do lugar. Você começa animado, cheio de energia, cheio de planos. Mas depois vem a parte que destrói a maioria, a repetição, a rotina, os erros, a lentidão, a dúvida. E aos poucos, a mente começa a procurar desculpas. Talvez isso não seja para mim. Talvez eu devesse parar. Talvez seja tarde demais. E sem perceber, as pessoas desistem antes de descobrir até onde poderiam chegar. Mas existe outro tipo de pessoa, aquela que continua mesmo sem aplauso, mesmo sem resultado imediato, mesmo cansada. Ela entende algo que os outros ignoram. Grandes mudanças são silenciosas no começo. Nada acontece rápido. Primeiro vem o esforço invisível. Depois vem a transformação. A mente forte não nasce pronta. Ela é construída. Nos dias difíceis, nos momentos de dúvida, nas vezes em que continuar parece impossível. É aí que alguém comum começa a se tornar diferente. Você não pode depender de motivação. Motivação muda. Ela sobe e desce. Disciplina não. Disciplina é continuar, mesmo quando você não sente vontade. Mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Porque a verdade é simples. Quem vence não é quem nunca sente medo. É quem não para por causa dele. Toda vez que você continua, algo muda dentro de você. Você começa a confiar mais em si mesmo. E isso vale mais do que qualquer resultado rápido. Porque quando sua mente aprende a resistir, você se torna perigoso. Você para de depender de emoção. Para de esperar o momento perfeito. Para de fugir da dor. E começa a entender que o crescimento exige desconforto. Então escute isso com atenção. Você não precisa ser perfeito. Não precisa ser o mais talentoso, nem o mais inteligente. Você só precisa continuar. Continue cansado. Continue com medo. Continue mesmo sem reconhecimento. Porque um dia, tudo aquilo que hoje parece invisível vai aparecer. E quando esse dia chegar, você vai perceber. A dor não te destruiu. Ela te construiu. Existe algo que poucas pessoas percebem. A dor de continuar é temporária. Mas a dor de desistir pode durar anos. Pense em quantas pessoas vivem olhando para trás. Não porque falharam, mas porque nunca descobriram o que aconteceria se tivessem continuado. Elas carregam perguntas. E se eu tivesse insistido mais um pouco? E se eu tivesse acreditado em mim? E se eu tivesse suportado aquela fase difícil? A verdade é que ninguém consegue voltar no tempo. Ninguém consegue recuperar os anos desperdiçados pela indecisão. Por isso cada dia importa, cada escolha importa. Cada pequena decisão constrói um destino diferente. Muitas vezes você acredita que está apenas enfrentando mais um dia comum, mas não está. Você está construindo quem será daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E tudo começa com uma escolha simples: continuar. Nem sempre você vai acordar confiante. Nem sempre você vai se sentir forte. Haverá dias em que você vai duvidar de tudo, dos seus objetivos, dos seus planos, da sua capacidade. Você vai olhar para outras pessoas e pensar que elas estão avançando mais rápido. Vai sentir que ficou para trás. Vai acreditar que talvez não tenha o que é necessário. Mas nesses momentos existe uma pergunta importante. Você vai confiar nos seus sentimentos ou vai confiar na sua decisão? Porque sentimentos mudam. Eles vêm e vão. Uma hora você se sente invencível. Na outra, se sente derrotado. Mas uma decisão verdadeira permanece. É por isso que pessoas fortes continuam mesmo quando a confiança desaparece. Elas não dependem da emoção.
dependem do compromisso. E o compromisso é o que mantém alguém em movimento quando a motivação desaparece. Muitas pessoas fracassam porque subestimam o poder de pequenas ações. Elas querem mudanças gigantes, resultados imediatos, transformações rápidas. Mas a realidade funciona de outra forma. Uma pequena ação hoje, outra amanhã, mais uma depois. E de repente meses se passaram. O que parecia insignificante se tornou extraordinário. Grandes conquistas raramente acontecem em um único momento. Elas são construídas em silêncio, em dias comuns, em escolhas simples, em momentos que ninguém considera especiais. Por isso, nunca despreze um pequeno avanço, nunca despreze um pequeno esforço, porque é exatamente assim que grandes histórias começam.